Olá, turma de pais e mães, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma dica de alfabetização, porque eu tenho certeza que tudo que a gente quer a gente consegue. E sabe que você também pode alfabetizar o seu filho em casa, nós podemos fazer tudo que nós queremos. Mas hoje eu tenho uma dica de alfabetização, que é a leitura noturna. Sabe que outro dia eu tava rolando o meu feed e apareceu uma nutricionista, uma conhecida, e ela estava reproduzindo uma mãe falando com o celular na mão, e a mãe falava assim: ai, meu filho não come direito porque não sei o que é o meu filho, não se alimenta bem e tudo aquilo. E eu fiquei pensando sobre a alfabetização e a leitura. Quando o nosso filho entra na escola ou quando ele inicia o processo de alfabetização, esse processo de alfabetização ele vem desde a barriga da mãe até a criança se tornar um leitor. Olha o que eu vou falar, olha o que eu vou falar agora. Ele precisa ler e interpretar. Sabe que todas as crianças podem aprender a ler e escrever, mas vocês sabiam que 50% das crianças hoje apenas leem e não entendem o que estão lendo? É verdade. E isso aumenta às vezes em escolas da rede pública, aumenta às vezes para 70%. As crianças hoje em dia, elas apenas estão crescendo copistas. Elas não estão criando a sua opinião. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre uma criança que cria a sua opinião. Voltando lá no vídeo da pessoa que eu tava vendo, ela tava falando sobre alimentação. E o que esse vídeo tem a ver com alimentação, alfabetização, além de rimar? Alimentação, alfabetização apenas tá rimando, porque será que combina? E combina. Sabe que quando a gente cria hábitos saudáveis nas crianças de alimentação, nós conseguimos criar hábitos de leitura nos nossos pequenos. E eu peguei aqui um livro aleatório da Beatriz só para mostrar para vocês o quanto os livros podem nos auxiliar no nosso dia a dia e também auxiliar com que quando o nosso filho tem uma birra, alguma coisa, você pode dar aquela sacada e lembrar ele assim: filho, lembra do livro que você leu? Lembra aquilo que a gente aprendeu ontem à noite, lendo e tudo aquilo? Qual é o seu hábito antes de dormir? Você fica 30 minutos no celular, 40 minutos no celular, 1 hora no celular, ou você fica 30 minutos lendo um livro, 40 minutos lendo um livro, ou conversando com o seu filho, criando opinião para ele? Aonde você tá nesse momento? Sabe que desde que eu comecei a alfabetizar e desde que a Bia nasceu, eu tenho pensado muito sobre criar uma filha que gosta de ler. Talvez porque eu cresci não tendo... a minha mãe sempre trabalhou muito, minha mãe também é professora, e ela trabalhava 3 turnos, mãe solteira de 4 filhas, e ela precisava trabalhar. Então, quem cuidava da gente era o meu avô e a minha avó, que acabavam hora de dormir, hora de tomar banho, desliga a TV e dorme. E eles não cresceram com hábitos de leitura, porque o meu avô apenas escrevia o nome, mas era muito bem em matemática. E a minha avó era uma leitora, uma analfabeta funcional, de ler e às vezes não compreender. E eu, quando tive a Beatriz, eu pensei muito que eu queria que ela crescesse em um ambiente diferente. E eu comecei a mudar a minha rotina desde que a Bia estava desde a minha barriga. Eu comecei a ler histórias para ela todas as noites, desde a minha barriga. E hoje, se antes de dormir eu não leio para ela, ela lembra: mamãe, nós não lemos a história. E agora que ela já tá crescendo, ela já tá com 3 anos e meio de idade, ela já consegue tirar lições da história. E eu, como uma boa mãe e professora, tô aqui para passar essa dica para você. Quando a criança ela
começa a folhear o livro, por mais que ela não saiba o que está escrito, ela está criando uma história. Ela está aprendendo que a história tem início, meio e fim. E você, aí em casa, mãe e pai, que quer criar um leitor eficaz, que não quer um analfabeto funcional, você quer uma criança com opinião, você vai mostrando para ela, olha o que aconteceu. E você está contando a história, você guia as letrinhas, você mostra para ela onde está talvez a letra do nome e ela vai desenvolvendo aquele hábito de leitura todo dia. Aí tem uma situação, eu peguei aqui um livrinho, tá escrito Sinto Muito, são dois amigos que brigaram. Quando acontece no dia a dia aquela mesma situação, você vai lá e pega a sacada, porque você é o adulto da situação e você é o primeiro professor do seu filho e vai dar certo. Você diz assim, filho, filha, lembra aquilo que nós lemos no livro? O que aconteceu? Ele pediu perdão, ele fez desculpas. Qual foi? A criança vai lembrar da história, ela vai conseguir reproduzir e colocar aquilo em prática em uma atitude diferente. A criança ela vai colocando a cada dia, você é o adulto, você conseguiu fazer o jogo da sacada de colocar a história no dia a dia dela, lembrando que aquilo se reproduz no dia a dia. Então as histórias, quando a criança vai percebendo que elas são a reprodução do dia a dia, ela vai percebendo que tudo tem um início, um meio e um fim. Na hora que ela conseguir ler, que ela reproduzir esse processo cultural da leitura, ela vai colocando em prática tudo aquilo que você ensinou lá. Quando ela tinha 1 ano de idade, quando ela tinha 2 anos de idade, aos 3 anos, conforme a criança vai crescendo, vai aumentando gradativamente o nível de dificuldade, não é verdade? O nosso nível de dificuldade, conforme nós vamos ficando mais fortes na academia, vai aumentando os pesos. E assim é na vida da criança. Conforme ela vai crescendo e tendo um maior entendimento, ela vai conseguindo aumentar o seu nível de dificuldade. Daqui um pouquinho ela já vai estar percebendo que a leitura é, nesse sentido, da esquerda para a direita, porque você mostrou com o dedinho, ela vai criar ordem, ela vai fazer com que aquele processo que você ensinou de início, meio e fim, ela vai conseguir reproduzir no corpo. Você vai perguntar para ela, quem fica em cima, a cabeça ou o pé? Ela vai responder, o pé. Errei, viu? É a cabeça. Quem fica em cima? A cabeça e não o pé. Hein? Olha aí a pegadinha. Não. Quem fica em cima? A cabeça. Embaixo, o pé. Tudo isso, ele desenvolve o processo de alfabetização. A cada dia, as crianças, na rotina familiar, na leitura diária, no seu exemplo, vai percebendo a leitura e a alfabetização. E eu tenho certeza que você, pai e mãe, pode e vai conseguir alfabetizar o seu filho. É apenas você dar o primeiro passo. Às vezes é difícil, mas você vai conseguir. Eu sou a Prof. Dani, estou aqui para ajudar você nessa nova jornada. Um abraço, até a nossa próxima dica.